Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 12. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que ficaram. E ele lhes repartiu os haveres. A Bíblia mostra que a relação entre pais e filhos é cheia de conflitos, tem muitas dificuldades, passa por muitos percalços. E ela está repleta de exemplo dessa relação. Nós temos, por exemplo, a relação de Isaac com Jacó, a preferência exagerada de Esaú e de Isaac por Esaú gerou dentro do seu lar uma desarmonia total e uma distância na sua relação com seu filho Jacó. Temos a relação de Jacó com José, e a preferência exagerada de Jacó por José gerou conflitos terríveis e trouxe consequências desastrosas, avassaladoras na vida daquele pai, por causa do seu amor exagerado a José. Seus irmãos tinham um ciúme diabólico a ponto de querer matar José. A Bíblia também nos fala do homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem vencedor, um homem que foi capaz de vencer gigantes, um homem de grandes conquistas extraordinárias. Entretanto, Davi, no seio do seu lar, era um anão, porque Davi não sabia conviver com seus filhos. Davi era um pai cheio de boas intenções, porque se você olhar o nome dos filhos de Davi, você vai perceber que as intenções de Davi eram as melhores para os seus filhos. Absalão, pai da paz. E quando Davi teve a graça de ser pai de Absalão, ele disse que ele é o pai da paz. Ele desejava e ansiava que Absalão trouxesse a paz na sua nação. Entretanto, queridos, embora Davi fosse um pai bem intencionado, Davi não tinha tempo para os seus filhos. Davi não tinha tempo de brincar com seus filhos, de ter conversa leve, de compartilhar, de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Ele era um homem com uma agenda cheia, muito ocupado, e os seus filhos cresceram sem a disciplina do pai, sem a correção do pai, sem o amor paterno, e isso trouxe consequências trágicas na vida de Davi. Mas quando eu leio esse texto falando de que um homem tinha 2 filhos, eu gostaria de colocar rapidamente algumas lições para a nossa edificação, porque assim como hoje nós somos pais, também somos filhos. Joaquim Nabuco, ele disse o seguinte: é a nossos filhos que pagamos a nossa dívida para com os nossos pais. E a palavra de Deus, ela nos ensina que o pai deve procurar de todas as formas não causar a ira dos seus filhos. Atributos de um pai. Eu gostaria de colocar 4 lições hoje. Em primeiro lugar, primeiro atributo: pai precisa ser amigo. Para um relacionamento bem sucedido é necessário que a amizade esteja presente, porque a amizade tem como fruto a confiança e a segurança que a pessoa precisa para desenvolver um relacionamento sadio e salutar. O filho precisa olhar para o pai e perceber que ele é seu amigo. O pai precisa ser amigo dos seus filhos. Segundo atributo: o pai precisa ser justo. Isso diz respeito a 2 linhas que andam juntas e concomitantemente. O pai não pode negligenciar uma
que o pai precisa ser exemplo. Nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. A gente trouxe a memória de Moisés, que a sua mãe, Joquebede, ela teve pouco tempo com Moisés, mas o tempo que ela teve foi tão importante. O ensino atingiu a alma, o interior daquela criança, que mesmo ele sendo formado em toda a sabedoria e cultura do Egito, lá na frente, a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do Egito. E ele teve uma decisão que norteou e mudou toda a sua vida. A nossa maneira de falar e agir é imprescindível na formação de nossos filhos. O pai precisa ser exemplo. Não significa que somos perfeitos, mas através da figura paterna, o filho desenvolve caráter. Conversando com os filhos, você percebe hoje a ausência dos pais, e principalmente do líder do exemplo. Quarto e último atributo do pai: o pai precisa ser gracioso, repleto de graça. A graça divina. Hoje pela manhã nós estávamos falando para os jovens. Maria, ela colocou uma coisa muito importante. Ela disse que a metáfora do texto, quando Deus usa o pai para ilustrar o pai eterno, nos mostra esse princípio na vida, na relação com os filhos. O pai precisa ser gracioso, o pai precisa receber esse exemplo de Deus, e ele precisa estar repleto de graça. Eu disse um dia às minhas filhas: a gente vê tanto jovem, tanto adolescente aí tirando a vida, tanta ameaça, tanta depressão, tanta angústia. A gente fica preocupado. Um dia eu estava chegando lá em casa e disse o seguinte: olha, nunca se coloque no meu lugar de pai. Por pior que seja a coisa que você tenha feito ou imagine que fez nesse mundo, você já tem meu perdão antecipado. Portanto, não se coloque no meu lugar. O texto que eu vi nos conta que o filho mais moço olhou para o pai e disse: pai, dá a parte dos bens que lhe pertencem. E ele repartiu, foi para uma terra distante, gastou seus bens dissolutamente. E quando houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade, lembrou-se da casa do pai, mas ele só lembrou porque ele queria comer aquilo que os porcos comiam, mas nem isso lhe era permitido. É do povo, deixa ele. Nem lavagem ele podia comer. E ele então lembrou-se da casa do seu pai, aquele banquete, tanta comida, tanta fartura. E ele disse: quantos jornaleiros do teu pai tem pão com abundância, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei em termo meu pai, que ele, pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas que faz como um dos teus jornaleiros. E ele então voltou para a casa do seu pai. Não tinha nada de arrependimento aí. Ele simplesmente, ao voltar, corria. A fome apertou. Não tinha o que comer. Mas nos diz a Bíblia que o pai o avistou ainda longe. E o pai correu. O pai o abraçou, beijou, colocou sandálias nos pés, anel no dedo, vestes novas. Mandou matar o Eliseu cevado e começar o churrasco, a festa. E disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E obviamente o filho aprendeu algumas lições com o pai. Primeiro, é que seu pai era seu melhor amigo. Eu não quero discutir com ninguém. Eu sei que você tem muitos amigos nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa é ter amigos.
pai era generoso e paciente. Uma das coisas que falta aos filhos é a paciência com os pais. Eu passei um vídeo hoje lá na sala dos jovens e pedi que eles comentassem alguma coisa. Mas o vídeo tem uma história, um minuto rápido. Passei a semana toda no colégio, para todos os alunos do colégio. Que o pai estava sentado com o filho no banco. Ele pergunta: o que é aquilo? Era um pássaro. E o filho responde: um pássaro. Ele está lendo jornal. E o velhinho ali de cabeça branca pergunta de novo: o que é aquilo? Um pássaro. Aí o pássaro voa. O que é aquilo? E aí ele já aborrecido: pai, é um pássaro. Eu já disse, um pássaro. E o pai pergunta a quarta vez: o que é aquilo? Aí ele explode. O pai levanta e ele diz: onde o senhor vai? Entra na casa, pega uma agenda antiga, abre lá na página e manda ele ler. E o velho fala grosso: leia alto. E ele lê. Quando ele tinha 3 anos de idade, sentado com o pai naquele lugar, ele perguntou ao pai 21 vezes o que era aquilo. E o pai respondeu todas as vezes que ele perguntou, generoso, abraçando, beijando com muito carinho: um pássaro, meu filho. E termina a história: o filho abraçando e beijando seu pai. Terceira coisa é que ele percebeu que o pai era cheio de graça. E naquela hora, através daquela graça, daquele amor do pai, ele realmente se arrependeu de tudo aquilo que havia praticado. A Bíblia diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu queria concluir dizendo a você que está aqui nessa noite, que é filho, que tem a oportunidade de ter seu pai vivo, que eu não daria para ter o meu pai hoje. Às vezes eu estou andando aí no carro, dirigindo, sozinho, e às vezes eu fico pensando: já pensou se o meu pai estivesse aqui comigo? Já pensou se eu pudesse ir com ele a uma churrascaria? Que eu não daria para ter meu pai? Mas Deus o deu. Você que tem seu pai vivo, abraça seu pai, ame seu pai, respeite seu pai, honre seu pai e agradeça a Deus pelo pai que ele nos deu. Você, como eu, que seu pai já partiu, agradeça a Deus por toda a história que você viveu com ele. Diga: louvado seja o Senhor, porque Deus lhe concedeu a graça de ser um bom filho. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um feliz dia dos pais.